Sabe aquela sensação de acordar e desejar nunca ter aberto os olhos? Foi assim por 1825 dias consecutivos, 5 anos exatos. Eu costumava contar cada manhã como uma pequena derrota. Mais um dia em que não tinha conseguido partir. Meu nome é Carolina, tenho 32 anos, e esta é a história de como Deus transformou meu vale de morte em testemunho de vida. Mas antes de chegar ao milagre, preciso te levar ao início de tudo. Cresci em uma família de classe média em São Paulo, filha única de pais separados. Minha mãe, Márcia, sempre foi o pilar da nossa casa, trabalhando como enfermeira em plantões doubles para garantir que eu tivesse a melhor educação possível. Meu pai, bem, ele aparecia de vez em quando, geralmente nos meus aniversários, sempre com presentes caros e promessas vazias. Na escola, eu era aquela aluna perfeccionista. Notas máximas, líder de classe, presidente do grêmio estudantil. A garota que todos diziam que iria longe. E fui mesmo. Entrei na faculdade de medicina aos 18 anos. Realizem o sonho da minha mãe. Mas foi ali, entre livros de anatomia e plantões intermináveis, que os primeiros sinais começaram a aparecer. Lembro exatamente do dia. Era uma terça-feira chuvosa de março, durante meu 3º ano de faculdade. Estava no meio de uma aula prática quando tudo escureceu. Meu coração disparou, as mãos ficaram geladas, e uma sensação de morte iminente tomou conta de mim. Meu primeiro ataque de pânico. O professor me encontrou encolhida no canto do laboratório, tremendo e hiperventilando. É só estresse, diziam. Normal na medicina, outros completavam. Comecei a tomar ansiolíticos escondida. 1 comprimido virou 2, 2 viraram 3. Logo eu estava aumentando as doses por conta própria, misturando com álcool nos fins de semana para relaxar. A médica brilhante estava se perdendo em meio a uma névoa de medicamentos. Minha mãe começou a notar as mudanças. Os olhos sempre vermelhos, o sono desregulado, o apartamento cada vez mais bagunçado. Filha, você precisa descansar um pouco, ela dizia preocupada. Mas eu não podia parar. Tinha que ser a melhor. Tinha que compensar a ausência do meu pai. Tinha que provar meu valor. Foi numa dessas noites de plantão que cometi meu primeiro erro grave. Estava exausta, medicada, e precisava fazer um procedimento simples em uma paciente idosa. Minhas mãos tremiam tanto que errei a dosagem da medicação. A paciente teve uma parada cardíaca. Conseguimos reanimá-la, mas aquele momento mudou tudo. A culpa me consumia. Comecei a ter pesadelos recorrentes, sempre com a mesma cena. A senhora na maca, seus olhos arregalados me acusando. O medo de cometer outro erro me paralisava. Nas reuniões clínicas, minha voz sumia. Nos corredores do hospital, eu me escondia. A Carolina confiante e determinada estava desaparecendo. Tentei buscar ajuda. Marquei consulta com 3 psiquiatras diferentes, mas nunca apareci em nenhuma. A vergonha era maior que a dor. Afinal, como uma quase médica poderia admitir que estava perdendo o controle? O orgulho estava me matando, literalmente. Os relacionamentos começaram a desmoronar. Meu namorado de 5 anos terminou comigo depois que eu sumi por 3 dias, sem dar notícias. As amigas pararam de convidar para os encontros. Eu nunca ia mesmo. Até minha mãe, meu porto seguro, começou a se distanciar, cansada das minhas explosões e mentiras sobre os medicamentos. Uma noite sozinha no apartamento, olhei para o espelho e não me reconheci. Meus olhos estavam vazios, meu corpo estava magro demais. Meu rosto tinha uma palidez doentia. Foi ali que tomei a primeira decisão drástica. Tranquei a faculdade. Faltava apenas 1 ano para me formar, mas eu não aguentava mais. A notícia caiu como uma bomba na família. Minha mãe chorou por dias. Meu pai, que há meses não dava notícias, apareceu de repente com um sermão sobre responsabilidade e desperdício de potencial. Todos tinham uma opinião, um conselho, uma crítica. Ninguém realmente perguntou como eu estava me sentindo. O isolamento se tornou meu refúgio. Passava dias inteiros trancada no quarto, cortinas fechadas, celular desligado. Os pensamentos escuros começaram a parecer amigos constantes. Você é um fracasso, eles diziam. Ninguém precisa de você. Sussurravam nas madrugadas insones. Foi numa dessas noites que escrevi minha primeira carta de despedida. Sentada no chão do banheiro, com um frasco de comprimidos na mão, planejei cada detalhe. Queria que fosse rápido, silencioso, sem dar trabalho para ninguém. Mas algo me impediu naquela noite. Talvez tenha sido covardia. Talvez um último fio de esperança.
Os meses seguintes foram um borrão de dias cinzentos. Arrumei um emprego de meio período numa farmácia. Irônico, não? Ver pessoas comprando os mesmos remédios que eu abusava me dava uma sensação estranha de familiaridade. Nos outros turnos, vagava pela cidade sem destino, tentando cansar meu corpo o suficiente para dormir sem pesadelos. Minha mãe tentava se aproximar, mas eu tinha construído um muro tão alto que nem ela conseguia escalar. Nas raras vezes que nos encontrávamos para almoçar, o silêncio era ensurdecedor. Ela olhava para mim com aqueles olhos de mãe que sabe que algo está muito errado, mas não sabe como ajudar. Um dia, encontrei antigas fotos da faculdade. Eu sorria em todas elas. Sorria de verdade, daquele jeito que faz os olhos brilharem. Não conseguia mais lembrar quando foi a última vez que sorri assim. A realização do quanto eu tinha mudado me atingiu como um trem em alta velocidade. Naquela mesma noite, tive uma crise forte. As paredes do apartamento pareciam estar se fechando sobre mim. O ar ficou pesado, meu peito apertado. Peguei o carro e dirigi sem rumo pela cidade, chorando compulsivamente. Acabei parando numa ponte. Fiquei ali, olhando para baixo, calculando quanto tempo levaria para chegar até a água. Foi minha primeira tentativa real. Subi no parapeito, sentindo o vento frio da madrugada. Fechei os olhos e dei um passo à frente. Por algum milagre, ou azar, como pensava na época, um guarda viu e me puxou de volta. Acordei no pronto-socorro com minha mãe segurando minha mão, chorando silenciosamente. A internação foi inevitável. 60 dias numa clínica psiquiátrica. Diagnóstico: depressão profunda com ideação suicida. Os médicos diziam que eu tinha sorte de estar viva. Eu discordava. Cada dia naquela clínica era uma tortura. As paredes brancas, o cheiro de remédios, os olhares de pena, tudo me lembrava da vida que eu tinha perdido. Saí da clínica pior do que entrei. O rótulo de suicida agora me perseguia oficialmente. Minha mãe instalou câmeras no apartamento, tirou todos os objetos cortantes, trancava os remédios. Eu me sentia uma prisioneira na minha própria casa. A segunda tentativa veio 3 meses depois. Mais elaborada, mais planejada. Esperei minha mãe sair para o plantão. Desliguei as câmeras e tomei todos os remédios que consegui encontrar. Deixei uma carta pedindo perdão, dizendo que a culpa não era dela. Uma vizinha, preocupada com o silêncio no apartamento, chamou a polícia. Mais uma vez, fui salva. O fundo do poço parecia não ter fim. Cada tentativa frustrada só aumentava minha sensação de fracasso. Nem mesmo morrer eu conseguia fazer direito. O desespero se transformou em raiva. De mim mesma, de Deus, se é que ele existia, do mundo. Foi nesse estado que cheguei ao final daquele ano. Tinha perdido tudo. A faculdade, os amigos, a confiança da minha mãe, minha dignidade. Vivia de atestados médicos, consultas psiquiátricas e olhares de preocupação. Não era mais uma pessoa. Era um projeto de tragédia em andamento. Na véspera do Natal, enquanto todos celebravam, eu planejava minha terceira tentativa. Seria depois das festas, eu pensava. Um último presente para minha mãe. Passar mais um Natal comigo. Mal sabia eu que Deus tinha outros planos. Que aquele seria o último Natal da antiga Carolina e que uma revolução estava prestes a começar na minha vida. Naquela noite, deitada na cama, ouvi minha mãe orando no quarto ao lado. Ela chorava e pedia a Deus por um milagre. O som do seu choro quebrou algo dentro de mim. Pela primeira vez em muito tempo, senti algo diferente do vazio. Senti vergonha. Vergonha por fazer aquela mulher incrível sofrer tanto. Vergonha por desperdiçar a vida que ela tinha lutado tanto para me dar. Mas a vergonha não foi suficiente para me impedir. Os pensamentos suicidas eram mais fortes que qualquer culpa. Eu estava determinada. Aquele seria meu último mês na Terra. O que eu não sabia era que às vezes precisamos chegar ao fundo do poço para encontrar a escada que Deus já preparou para a nossa subida. Janeiro chegou com aquela falsa sensação de recomeço que todo ano novo traz. As pessoas faziam planos, estabeleciam metas, sonhavam com mudanças. Eu só conseguia planejar meu fim. Tinha escolhido a data, 15 de janeiro. Seria depois do aniversário da minha mãe, no dia 12. Não queria estragar essa data para ela nos anos seguintes. Até nisso eu pensava, em como tornar minha morte menos inconveniente para os outros. Os dias que antecederam minha terceira tentativa foram surrealmente calmos. Pela primeira vez em muito tempo, me senti em paz. Organizei todos os meus documentos, separei as roupas para doação
Escrevi cartas detalhadas explicando minhas decisões. A sensação de finalidade trazia um estranho conforto. No trabalho, pedi demissão com 2 semanas de antecedência. Vou fazer uma viagem. Menti para minha supervisora. Tecnicamente não era mentira. Só não especifiquei que seria uma viagem sem volta. Nas últimas semanas, fui a melhor funcionária que aquela farmácia já teve. Queria deixar pelo menos uma memória positiva. Em casa, comecei a passar mais tempo com minha mãe. Assistíamos filmes juntas, cozinhávamos, conversávamos sobre coisas triviais. Ela parecia feliz com essa aproximação repentina. "Que bom que você está melhorando, filha", dizia, esperançosa. Cada palavra de otimismo dela era como uma pequena facada no meu peito. No dia do seu aniversário, organizei uma pequena celebração. Chamei suas amigas do hospital, fiz seu bolo preferido, decorei a casa com suas flores favoritas. Tirei dezenas de fotos, guardei cada sorriso na memória. Seria a nossa última comemoração juntas. Quando todos foram embora, ela me abraçou forte. "Obrigada, Carol. Hoje foi o melhor presente que você poderia me dar." Segurei as lágrimas. Se ela soubesse que em 3 dias sua única filha estaria morta. Naquela noite, dormi na sua cama, como fazia quando era criança. Precisava guardar seu cheiro, seu calor, sua presença. Os 3 dias seguintes foram um exercício de autocontrole. Cada vez que olhava para minha mãe, a culpa ameaçava me fazer desistir, mas os demônios na minha cabeça eram mais fortes. "Ela vai sofrer agora, mas depois vai superar", eles diziam. "Você é um peso na vida dela", sussurravam nas madrugadas. Na véspera do dia escolhido, fui ao cabeleireiro. Fiz as unhas, comprei roupas novas. Queria estar apresentável quando me encontrassem. Patético, não? A vaidade sobrevive até nos momentos mais sombrios. Voltei para casa e encontrei minha mãe dormindo no sofá. Tinha acabado de chegar de um plantão de 24 horas. Suas mãos ainda estavam com marcas de luvas cirúrgicas. O cabelo desalinhado cheirava ao hospital. Fiquei ali, observando aquela mulher guerreira que tinha dedicado a vida a salvar outras pessoas, mas não conseguiria salvar a própria filha. Naquela última noite não consegui dormir. Fiquei repassando minha vida como um filme antigo. As festas de aniversário na infância, as medalhas do colégio, o dia da aprovação no vestibular, os plantões na faculdade. Onde foi que tudo começou a dar errado? Em que momento eu tinha perdido o controle? Quando o sol nasceu, eu já estava pronta. Tinha alugado um quarto num hotel afastado da cidade. Não queria que minha mãe me encontrasse. O plano era simples. Uma combinação letal de medicamentos que eu tinha conseguido acumular nos últimos meses. Desta vez, não haveria margem para erro. Saí de casa deixando um bilhete na geladeira. Fui resolver umas coisas. Volto à noite. "Te amo, mãe." Mais uma mentira para a coleção. No carro, coloquei minha música favorita para tocar. Era estranho como tudo parecia mais intenso naquele dia. As cores, os sons, os cheiros. Talvez porque eu soubesse que eram as últimas sensações que teria. Cheguei ao hotel por volta das 10 horas da manhã. O quarto era simples, mas limpo. Fechei as cortinas, arrumei os remédios sobre a mesa, coloquei as cartas em ordem. Tinha uma para minha mãe, uma para meu pai, uma para meus antigos colegas de faculdade, e uma explicando que a decisão tinha sido totalmente minha, para evitar investigações desnecessárias. Sentei na cama e peguei meu celular pela última vez. Dezenas de mensagens não lidas, algumas ligações perdidas. Não abri nenhuma. Apenas enviei uma mensagem para minha mãe. "Me perdoa por tudo. Você foi a melhor mãe que alguém poderia ter." Desliguei o telefone e comecei a tomar os comprimidos, um a um, metodicamente. Como médica, ou quase médica, eu sabia exatamente o que cada um faria. Primeiro viria a sonolência, depois a confusão mental, em seguida a depressão respiratória e, finalmente... Mas algo deu errado. Ou certo, dependendo da perspectiva. Meu corpo começou a rejeitar os medicamentos. Vomitei violentamente várias vezes. A tontura era tão forte que mal conseguia ficar em pé. Tentei tomar mais remédios, mas não conseguia mantê-los no estômago. As horas seguintes foram um pesadelo de consciência entrecortada. Em alguns momentos eu delirava, via vultos no quarto, ouvia vozes. Em outros tinha uma lucidez assustadora. O quarto girava, meu coração oscilava entre disparar e quase parar. No meio dessa agonia, comecei a ouvir batidas na porta. Fortes, insistentes.
Depois vozes. Várias delas. Som de chaves, pessoas entrando. Ela está aqui! Alguém gritou. Senti mãos me levantando. Vozes chamando meu nome. A última coisa que vi foi o rosto da minha mãe, desfigurado pelo desespero. Acordei 3 dias depois na UTI. Tubos, monitores, contenção nos braços. O médico explicou que eu tinha entrado em coma por intoxicação grave. Você teve muita sorte, ele disse. Sorte? Eu tinha falhado de novo. Nem morrer eu conseguia fazer direito. Descobri depois que minha mãe tinha rastreado meu celular. Quando viu minha última mensagem, seu instinto de mãe disparou todos os alarmes. Ela mobilizou polícia, bombeiros, ligou para todos os hotéis da região. Foi ela quem me encontrou, guiada por algum tipo de sexto sentido maternal. A internação psiquiátrica dessa vez foi diferente. Não era mais uma clínica particular com quartos individuais e terapeutas sorridentes. Era a ala psiquiátrica de um hospital público. Quartos compartilhados, grades nas janelas, gritos no corredor. Ali, conheci o verdadeiro significado de fundo do poço. Vi pessoas em estados muito piores que o meu. Adolescentes que tinham tentado suicídio como eu, idosos abandonados pela família, pessoas que tinham perdido tudo para as drogas. Era como um desfile interminável de dor humana. Minha mãe vinha todos os dias, mesmo depois de plantões exaustivos. Sentava ao meu lado, segurava minha mão. Às vezes, só ficava em silêncio. Eu não conseguia olhar nos seus olhos. A culpa era maior que qualquer palavra que eu pudesse dizer. Os dias se arrastavam numa rotina monótona de medicações, terapia em grupo, refeições em horários controlados. Me sentia uma prisioneira, não uma paciente. Os remédios me deixavam letárgica. A terapia parecia inútil. Nada fazia sentido. Foi numa dessas sessões de terapia em grupo que conheci Dona Zefa, uma senhora que tinha perdido o filho para o suicídio. Ela compartilhou sua história com uma dor tão crua, tão real, que pela primeira vez me fez pensar no outro lado, nas pessoas que ficam. Meu filho achava que seria um alívio para a família, ela disse, lágrimas escorrendo pelo rosto enrugado. Mas cada dia é uma nova morte para mim. Cada aniversário, cada Natal, cada foto antiga é uma punhalada no peito. Suas palavras me atingiram como um tapa. Era exatamente o que eu estava fazendo com minha mãe, condenando-a a uma dor perpétua, disfarçada de solução. A realização foi tão forte que tive uma crise de pânico ali mesmo, na frente de todos. As semanas seguintes foram um mergulho ainda mais profundo na escuridão. Agora, além da depressão, carregava o peso da culpa multiplicado por 1000. Cada visita da minha mãe era uma tortura. Cada ligação não atendida do meu pai era mais uma confirmação do meu fracasso. Os médicos tentavam diferentes combinações de medicamentos. Alguns me deixavam tão dopada que eu mal conseguia falar. Outros me davam tanta ansiedade que eu passava as noites em claro, andando pelo quarto como um animal enjaulado. Minha companheira de quarto era uma menina de 19 anos que tinha tentado suicídio depois de um aborto espontâneo. Toda noite ela chorava abraçada a um ursinho de pelúcia. O som do seu choro ecoava pelos corredores, misturando-se aos outros lamentos noturnos do hospital. Foi numa dessas noites insones que tive meu momento mais sombrio. Olhando pela janela gradeada, vendo as luzes da cidade ao longe, percebi que tinha chegado ao fundo do poço que tanto temia. Não havia mais para onde cair. As máscaras tinham caído, as mentiras tinham se desfeito, os planos tinham falhado. Estava completamente quebrada, exposta em toda a minha fragilidade. A Carolina perfeccionista, a filha exemplar, a quase médica brilhante, todas essas versões de mim tinham morrido. Restava apenas uma casca vazia, respirando por teimosia divina. Na manhã seguinte, recebi uma visita inesperada. Meu pai, que há meses não dava notícias, apareceu no hospital. Estava envelhecido, abatido, sentou ao meu lado e, pela primeira vez na vida, chorou na minha frente. Me perdoa, ele disse. Me perdoa por não ter estado aqui. Aquele momento abriu uma comporta dentro de mim. Todo o ressentimento, toda a raiva reprimida, toda a dor da rejeição explodiu em soluços violentos. Choramos juntos, pai e filha, unidos pela primeira vez não pelo sucesso, mas pela dor. Era o meu verdadeiro fundo do poço. Tinha perdido tudo. Minha carreira, minha independência, minha dignidade. Estava internada numa ala psiquiátrica, dependente de remédios para continuar viva, observada 24 horas por dia como uma criminosa. Mas sabe o que aprendi? Às vezes precisamos perder tudo para encontrar o que realmente importa.
Às vezes, o fundo do poço não é o fim. É apenas o começo de uma história muito maior que nós mesmos. E foi ali, no lugar mais improvável, entre pessoas quebradas como eu, que comecei a ouvir um sussurro diferente. Não eram mais as vozes de condenação e morte que me perseguiam. Era um chamado suave, quase imperceptível, me convidando para algo novo. Eu ainda não sabia, mas aquele era o início da minha redenção. O começo de uma jornada que me levaria do fundo do poço até alturas que eu jamais imaginei alcançar. Mas essa é uma história para o próximo capítulo. A mudança começou num domingo. Não um domingo qualquer, era Dia dos Pais, e eu ainda estava internada na ala psiquiátrica. Tinha acabado de completar 45 dias de internação, quando uma voluntária diferente apareceu no hospital. Seu nome era Raquel, uma mulher negra de seus 50 anos, com um sorriso que iluminava o ambiente mais sombrio. Diferente dos outros voluntários que passavam rapidamente distribuindo revistas ou organizando atividades superficiais, ela sentava com cada paciente. Ouvia. Verdadeiramente ouvia. Quando chegou minha vez, tentei dispensá-la com as respostas automáticas que tinha desenvolvido para as sessões de terapia. Estou bem. Está tudo sob controle. Só preciso descansar. Mas Raquel tinha um olhar que parecia enxergar além das minhas máscaras. Você não precisa fingir comigo, ela disse suavemente. Eu já estive onde você está. Aquela frase me pegou de surpresa. Olhei para ela com desconfiança. Como alguém tão viva poderia ter estado no meu lugar? Raquel então compartilhou sua história. 15 anos antes, ela também tinha tentado suicídio 3 vezes. Executiva bem-sucedida, casamento aparentemente perfeito, vida social invejável e uma depressão que a consumia por dentro. Mas Deus tinha outros planos para mim, ela disse com convicção. Normalmente eu teria revirado os olhos para qualquer menção a Deus. Religião nunca tinha feito parte da minha vida. Cresci num ambiente agnóstico, onde ciência e razão eram os únicos deuses aceitos. Mas havia algo diferente em como Raquel falava de Deus. Não era religião, era relacionamento. Você não precisa acreditar em nada agora, ela continuou. Só precisa estar aberta para a possibilidade de que existe algo maior que sua dor. Suas palavras encontraram uma pequena fresta no muro que eu tinha construído ao meu redor. Naquela tarde, Raquel trouxe uma Bíblia pequena, de capa gasta. Posso ler algo para você? Perguntou. Assenti, mais por educação que por interesse. Ela abriu em Salmos 34:18. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. Algo naquelas palavras me tocou profundamente. Talvez porque, pela primeira vez, alguém estava dizendo que minha dor não era vergonhosa, que meu espírito abatido não era uma falha de caráter. Era uma condição que Deus compreendia, que Ele estava disposto a curar. Raquel começou a me visitar regularmente. Trazia palavras de esperança, mas principalmente trazia presença. Não tentava me converter ou me fazer repetir orações decoradas. Apenas estava ali, compartilhando sua própria jornada de cura. Uma noite particularmente difícil, tive um sonho vívido. Estava numa sala escura, sufocante, quando uma luz suave começou a entrar por uma fresta. No sonho, ouvi uma voz dizendo: "Filha, você não precisa mais lutar sozinha." Acordei chorando, com uma sensação de paz que não sentia há anos. Na manhã seguinte, contei o sonho para Raquel. Ela sorriu, sem surpresa. Deus fala de muitas maneiras, disse simplesmente. Às vezes através de sonhos, às vezes através da dor, às vezes através de pessoas quebradas como nós. Comecei a ler a Bíblia que ela tinha me dado. Não como um livro religioso, mas como uma carta de amor de um pai para uma filha perdida. Descobri que muitos personagens bíblicos tinham passado por depressão profunda. O profeta Elias, depois de uma grande vitória espiritual, pediu a morte. O rei Davi escreveu salmos que pareciam ter saído do meu próprio diário. Minha mãe notou a mudança. Seus olhos estão diferentes, ela comentou durante uma visita. E estavam mesmo. A morte já não morava mais neles. Havia uma pequena chama de esperança, fraca ainda, mas viva. Os médicos também perceberam a transformação. Meus índices de depressão começaram a baixar. Minha participação nas terapias melhorou. Não era uma cura mágica,
Ainda tinha dias ruins, ainda lutava com pensamentos sombrios. Mas agora tinha algo novo: fé. Após 60 dias de internação, recebi alta. Voltei para casa diferente. Não curada, mas em processo de cura. Raquel me convidou para participar de um grupo de apoio em sua igreja. Não era um grupo tradicional de oração, mas um espaço seguro onde pessoas compartilhavam suas lutas e vitórias. Foi nesse grupo que conheci outras pessoas que tinham histórias parecidas com a minha. Profissionais bem-sucedidos, estudantes brilhantes, mães dedicadas, todos tinham enfrentado seus próprios vales de sombra e morte. Todos tinham encontrado luz no mesmo lugar. Meu primeiro culto foi uma experiência avassaladora. O louvor, as orações, a mensagem, tudo parecia falar diretamente ao meu coração. Chorei durante todo o serviço. Não de tristeza, mas de alívio. Era como se um peso enorme estivesse sendo tirado dos meus ombros. Uma música em particular me marcou naquele dia. Falava sobre um Deus que não desiste dos seus filhos, que transforma a história de morte em testemunho de vida. As palavras pareciam ter sido escritas especialmente para mim. Onde havia morte, ele trouxe vida. Onde havia trevas, ele trouxe luz. O processo de cura não foi instantâneo. Continuei com o acompanhamento psiquiátrico, com os medicamentos, agora nas doses corretas, com a terapia. Mas havia um elemento novo na equação: a certeza de que não estava sozinha nessa batalha. Raquel se tornou mais que uma mentora espiritual. Virou uma amiga próxima. Me ensinou a orar, não com fórmulas prontas, mas com palavras sinceras, às vezes até com raiva e questionamentos. Deus não se assusta com nossa honestidade, ela dizia. Comecei a redescobrir meu propósito. Não mais como a médica perfeita que queria ser, mas como alguém que podia usar sua própria história de dor para ajudar outros. Voltei a estudar, mas agora com uma perspectiva diferente. Cada paciente não era apenas um caso clínico, era uma alma precisando de cura. O relacionamento com minha mãe também se transformou. Aos poucos fomos reconstruindo a confiança, curando as feridas, aprendendo a nos comunicar de forma mais aberta. Ela também começou a frequentar a igreja, curiosa para entender a mudança que via em mim. Meu pai, mesmo mantendo sua distância da religião, respeitava minha nova fé. Se isso está te fazendo bem, continua, ele dizia. Nossa relação, antes baseada apenas em cobranças e expectativas, começou a encontrar um novo equilíbrio. Um domingo, cerca de 6 meses após minha alta, fui batizada. Entrar naquelas águas foi como um renascimento literal. A antiga Carolina, com suas tentativas de suicídio e sua busca desesperada por perfeição, morreu ali. Uma nova pessoa emergiu, ainda imperfeita, ainda em processo, mas agora ancorada em algo maior que si mesma. Durante a cerimônia do batismo, compartilhei publicamente minha história pela primeira vez. Foi difícil, mas libertador. Vi nos olhos das pessoas não julgamento, mas identificação. Quantos ali também carregavam suas próprias batalhas em silêncio? Naquele dia, fiz uma promessa a Deus. Usaria minha história para trazer esperança a outros que, como eu, pensavam que a morte era a única saída. Não esconderia mais minhas cicatrizes. Elas seriam prova do poder restaurador de Deus. O encontro com Deus não apagou meu passado nem removeu magicamente todos os meus problemas. Ainda tenho dias difíceis, ainda luto contra pensamentos negativos ocasionalmente. Mas agora sei que não preciso vencer sozinha. Tenho um Pai Celestial que me carrega quando minhas forças acabam. E foi assim que aquela voluntária de sorriso luminoso, numa tarde de domingo na ala psiquiátrica, se tornou o instrumento que Deus usou para reescrever minha história. O que era para ser meu fim se transformou em um novo começo. Onde eu via apenas morte, Deus viu possibilidade de vida abundante. Hoje, 5 anos após minha última tentativa de suicídio, olho para trás e mal reconheço aquela Carolina desesperada. A transformação foi tão profunda que às vezes parece que estou falando de outra pessoa. Voltei à faculdade de medicina, não para provar nada a ninguém, mas porque redescobri minha vocação sob uma nova perspectiva. Me formei há 2 anos, especializando-me em psiquiatria. Agora trabalho numa clínica que atende pessoas com tendências suicidas. Minha história pessoal se tornou minha maior ferramenta terapêutica. O consultório onde atendo tem uma placa discreta na parede. Onde havia morte, ele trouxe vida. Não forço religião aos meus pacientes, mas compartilho esperança. Quando eles me perguntam como consegui superar, conto minha história sem medo ou vergonha. 3 anos atrás, ajudei a fundar um grupo de apoio na igreja chamado Vidas Restauradas.
Começamos com 5 pessoas. Hoje são mais de 100. São executivos, donas de casa, estudantes, idosos, pessoas que carregavam silenciosamente suas batalhas contra a depressão e pensamentos suicidas. Raquel continua sendo minha mentora e amiga. Agora trabalhamos juntas, levando esperança a hospitais psiquiátricos. A mesma ala onde fui internada se tornou nosso campo missionário. Cada quarto que entro me lembra de onde Deus me tirou. Minha mãe se aposentou do hospital e hoje coordena comigo um projeto de prevenção ao suicídio. Nosso relacionamento floresceu de uma forma que nunca imaginei possível. Ela diz que minha história mudou sua forma de ver os pacientes. Agora ela enxerga além dos diagnósticos. Com meu pai, construímos uma relação nova. Não é perfeita, mas é real. Ele parou de tentar me moldar segundo suas expectativas e aprendeu a me amar como sou. No último Dia dos Pais, me surpreendeu aparecendo na igreja. Vim ver onde minha filha encontrou a vida, disse. Me casei há 1 ano com Daniel, um psicólogo cristão que conheci no grupo de apoio. Ele também tem sua história de restauração. Juntos, desenvolvemos um programa de capacitação para igrejas lidarem com depressão e prevenção ao suicídio. Quebrando o tabu, já treinou mais de 50 líderes religiosos. Os remédios? Ainda tomo, em doses bem menores. Aprendi que não há vergonha nisso. Assim como um diabético precisa de insulina, alguns de nós precisamos de medicação para equilibrar a química cerebral. A diferença é que agora não são mais minha única esperança. As cicatrizes nos pulsos que tanto tentei esconder viraram marca de testemunho. Quando as pessoas perguntam sobre elas, respondo com a verdade. São lembrança de uma batalha que venci. Não sozinha, mas com Deus. Semana passada, atendi uma jovem médica com histórico semelhante ao meu. Quando ela entrou no consultório, vi nos seus olhos o mesmo vazio que um dia habitou os meus. Compartilhei minha história, mostrei minhas cicatrizes. Pela primeira vez em meses, ela chorou. No fim da consulta, me abraçou e sussurrou: "Se você conseguiu, eu também posso." Dou palestras em faculdades de medicina sobre saúde mental dos profissionais de saúde. Falo abertamente sobre minha experiência, sobre a pressão do perfeccionismo, sobre a importância de pedir ajuda. O auditório sempre fica em silêncio quando mostro as fotos da minha internação. Escrevi um livro, Do Vale da Morte ao Monte da Vida, que será lançado mês que vem. Não é um manual de autoajuda, mas um testemunho honesto de como Deus pode transformar a maior tragédia na maior vitória. Os recursos serão destinados a um centro de prevenção ao suicídio que estamos construindo. Minha história saiu em jornais, revistas, programas de TV. Não por busca de fama, mas porque cada exposição pode alcançar alguém que está pensando em desistir. Depois de cada reportagem, recebo dezenas de mensagens de pessoas dizendo que mudaram de ideia sobre o suicídio. Ano passado, voltei àquele hotel onde tentei tirar minha vida pela última vez. Não para reviver o trauma, mas para gravar um documentário sobre esperança. O mesmo quarto onde planejei minha morte se tornou cenário de uma mensagem de vida. Nos grupos de apoio, sempre digo: sua história não acabou. O capítulo que você está vivendo é difícil, mas não é o final. E vejo nos olhos das pessoas aquela pequena chama de esperança se acender, a mesma que Raquel acendeu em mim naquela tarde de domingo. Quando me perguntam se sou curada da depressão, respondo com honestidade. Estou em constante processo de cura. Tenho dias difíceis, momentos de tristeza, batalhas internas. A diferença é que agora luto com as armas certas: fé, apoio profissional, medicação adequada e uma rede de pessoas que me sustentam. Minha última tentativa de suicídio não foi o fim da minha história, foi apenas o fim de um capítulo. Deus pegou meu rascunho manchado de lágrimas e reescreveu uma história de vitória. Onde eu via apenas morte, Ele viu a oportunidade de proclamar vida. Hoje, aos 32 anos, posso dizer com convicção: toda lágrima valeu a pena. Cada cicatriz conta uma história de superação. Cada momento de desespero se transformou em testemunho de esperança. E quando olho no espelho, não vejo mais uma suicida em potencial. Vejo uma filha amada de Deus, resgatada para um propósito maior. Se você está lendo isso e se identifica com minha história, quero que saiba: há esperança. Sua vida tem valor. Suas lutas não definem quem você é. E assim como Deus reescreveu minha história, Ele pode reescrever a sua. Porque essa é a maior verdade que aprendi em minha jornada. Não existem casos perdidos para Deus. Onde o mundo vê tragédia, Ele vê possibilidade de milagre.
Onde há morte, ele traz vida. Onde há desespero, ele planta esperança. E é por isso que continuo contando minha história. Não por orgulho, mas por gratidão. Cada vez que a compartilho, celebro não apenas minha vitória, mas a fidelidade de um Deus que não desiste dos seus filhos, mesmo quando eles desistem de si mesmos. Esta é minha história. Uma história de morte transformada em vida, de desespero transformado em propósito, de tragédia transformada em testemunho. E se você está na escuridão agora, saiba, sua história também pode ser reescrita. Basta dar a Deus a caneta.